Olá, meus entusiasmados lindos, tudo bem com vocês? Bom, então estamos aqui para mais um vídeo. E hoje o que que eu vou falar? Hoje, sobre o que que eu vou falar? O vídeo de hoje é sobre constelação familiar. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho reparado que a constelação familiar às vezes gera assim muito mistério, do tipo, ai, mas o que que é isso? Como é que funciona a constelação? Aí tem gente que tem boas experiências, tem gente que tem más experiências, não é? E gera aquela coisa nebulosa em torno de uma coisa que é tão maravilhosa. Então eu tomei coragem, reuni assim o meu conhecimento e, e vim aqui para dizer para vocês o meu olhar sobre a constelação familiar, tá bom? Então é assim, primeiro, eu sou terapeuta, eu sou consteladora. Por que que eu escolhi constelação familiar, que é o principal? Eu trabalho mais com constelação familiar. Além da reprogramação mental, eu trabalho a constelação familiar. Por quê? Porque numa formação que eu estava fazendo, que eu estava a fazer, de PNL, a formadora, a pessoa que estava da formação, dizia, faz aquilo que te apaixona, aquilo que te curou. Aí tu diz, por que curou? Porque eu acho que a gente tá sempre em processo, nunca há uma cura completa, a gente tá sempre em um processo, a gente melhora, mas estamos sempre num processo, tá bom? Porque acho que é impossível a gente buscar tudo, arrumar todo o nosso passado, criança, pai, mãe. Eu acho assim, a pessoa chegar nesse nível já tá quase iluminada, tá? Então, muita coisa da minha vida eu consegui resolver com a constelação familiar, tá? E então, o que que aconteceu? Eu passei por um episódio de quase morte, tá? Vou contar assim muito rápido. Eu passei por um episódio de quase morte em 2022 e foi 22? Foi 22. Em 2022 e fiz uma cirurgia, que a princípio era simples, mas o médico fez um corte no meu rim, não viu o corte, não, pronto, não se apercebeu do corte, e eu ia ter uma hemorragia seguida de um ataque cardíaco e ia morrer. Pronto, foi o que me explicaram depois do susto, né? Porque foi assim, foi desesperador, eu tive que levar a transfusão de sangue, veio uma médica, enfermeiros e não sei o que, foi um filme total, entendeu? Mas lá consegui consegui sair, fiquei depois mais uma semana internada no hospital até me recuperar totalmente e hoje estou aqui. Fantástica, vivíssima, graças a Deus. E por que que eu tô falando desse meu episódio de quase morte? Porque pra mim, esse episódio de quase morte foi uma chamada de atenção, foi uma chacoalhada de Deus em mim, do tipo assim, acorda, caraças, e vai viver tua vida e vai fazer as coisas que tens que fazer. E aí, nessa chacoalhada, nesse chacoalhão, eu já tinha o bichinho, né, de terapias e tipo, eu tenho que fazer qualquer coisa. Começou com o Renascimento, que é uma terapia maravilhosa, Renascimento no Brasil, Rebirthing, aqui em Portugal, que chamam muito, mas Renascimento. Eu tava com esse bichinho entre essas duas terapias. E entretanto, uma amiga foi a um retiro que tinha constelação familiar e falou: Van, é a tua cara. Eu fui lá num lugar assim, assim, assado, e é a tua cara, tal, tal, tal. E eu tava grávida do Francisquinho, tava grávida de 7 meses do Francisco. Fui a um retiro, 2 dias. E tinha muita constelação familiar. Não era um retiro de constelação familiar, mas muita parte das dinâmicas eram de constelação familiar. E eu me apaixonei completamente. Mas isso voltando, eu já conhecia, eu já estava com esse bichinho quando fui ao retiro, mas fui a esse retiro, depois estava grávida, nasceu o Francisco, blá blá blá. A situação de quase morte, o Francisco já estava com 1 aninho. Então eu lembrei de tudo aquilo, não é? Que já tinha sido tão bom, o retiro tinha sido tão bom, e falei assim: eu vou continuar. Procurei a terapeuta e continuei. Continuei a fazer e a remexer e a trabalhar tudo, vamos dizer assim, tudo que eu consegui. Então, daí eu ter virado consteladora, né? Porque muita coisa se resolveu ou esclareceu nessas várias sessões que eu fiz, né? Eu fazia sessão mesmo, terapia só com ela, e depois fazia grupo, fazia teatro. E para mim foi maravilhoso.
Então é por isso que eu tô aqui hoje para defender, vamos dizer assim, a constelação familiar e dizer para vocês mais ou menos o que que é e por que que eu me tornei consteladora. Porque eu me apaixonei e acho que é uma técnica que ajuda imenso, tá bom? Então é assim, ela é uma... eu dei essa introdução que eu achei assim, lembrei-me e achei importante dizer o porquê, tá bom? Então, a constelação familiar é uma terapia holística integrativa, ou seja, trata um todo, né? Trata o todo. E ela foi facilitada, ela foi lançada para o mundo pelo Bert Hellinger, que era um alemão. Eu não vou dizer que ela foi inventada, criada, porque o Bert Hellinger pegou várias coisas, não é? E criou isso que a gente conhece hoje, que a gente trabalha hoje como constelação familiar. O Bert Hellinger que lançou para o mundo, ou seja, já havia outros estudos, outras coisas, mas ele que compilou de uma maneira e passou para o mundo, tá bom? Então, o que que a constelação familiar faz? Ela diz, vamos dizer assim, que todo mundo, ela diz não, todos nós temos, né, um sistema familiar. O que que é o sistema familiar? É a nossa família, do lado da mãe e do lado do pai, não é? Então, o que que acontece? O que que a constelação diz e depois que a gente faz e conhece, a gente acha que faz todo sentido, não é? A gente carrega padrões desses sistemas, tanto de um lado quanto do outro, não é? Por exemplo, em um sistema podem ter mulheres muito trabalhadoras, que o marido morreu e elas ficaram sozinhas, e são mulheres muito trabalhadoras, muito lutadoras. A minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, aí chega em mim e eu tipo, uou, o que que eu faço? Ou eu adoro e acho espetacular as famílias as mulheres da minha família serem assim, ou eu quebro esse padrão, entendeu? Tanto do lado da minha mãe, quanto do lado do meu pai, eu posso identificar algum padrão que venha sido seguido nesse sistema, tanto de um lado quanto de outro, tá? Eu tô tentando explicar aqui para ficar o mais simples possível para que todas as pessoas possam perceber o que que é um sistema familiar e o que que esse sistema familiar faz na nossa vida, tá bem? E aí, e é isso que eu disse, a constelação, ela pode ser feita terapia, falada, né, falo, o terapeuta coloca temas, ou ela pode ser feita em teatro, como é o mais famoso, vamos dizer assim, né? Aí todo mundo fica, aquilo é fingimento, aquilo não existe, aquilo isso, aquilo é aquilo. Pessoas, todos somos um, todos estamos num campo de energia. E o que que a constelação faz? A constelação trabalha esse campo. Então, quando a gente entra no campo, quando a gente abre o campo, começa a mexer com todas essas energias. E quando a gente participa daquilo, é tão mágico, é tão... é o que eu falo, tem mesmo que participar, porque aquilo é energia, entendeu? É uma magia, é uma energia mágica. Por quê? Porque a pessoa, parece que, se você chama uma pessoa, né, um figurante, vamos dizer assim, para fazer de personagem, ele se transforma naquela pessoa, entendeu? Quando eu constelei, durante a terapia, quando eu constelei o meu casamento, eu chamei o figurante para ser o meu marido, para fazer o papel de meu marido. E ele disse que ele já estava louco por mim, ele só queria me abraçar e ficar agarrado a mim. E depois eu chamei uma outra para ser eu. E quando eles começaram a falar, vamos dizer assim, era mesmo como se eu tivesse a ver o meu marido. Eu e meu marido. Depois entra uma pessoa, um outro personagem, e eu assim, pronto. Era a minha sogra. Não tinha como dizer que não era a minha sogra. Porque a menina que fazia o papel dela encarnou a senhora. Então é isso, esse teatro não é fingimento, a gente entra numa energia, a gente entra na energia da pessoa, entendeu? Quem tiver dúvida, mais ou menos, quem nunca tiver visto uma sessão de constelação familiar, tem uma série turca na Netflix que fala sobre isso. Aqui em Portugal chama Um Novo Eu, e no Brasil acho que chama Uma Nova Mulher, uma coisa assim. Eu vi só a primeira temporada que eu achei mais legal, a segunda eu não gostei muito, não vi, mas a primeira muito interessante. Lá eles trabalham teatro, constelação em teatro,
e dá para saber muito bem como é que funcionam os sistemas e como é que funcionam as coisas. Depois, outra maneira que dá para se fazer a constelação familiar é com bonecos, com objetos ou âncoras. Eu não vou explicar o que é âncoras porque não vale a pena. E dos bonecos é muito mais famoso, né? Que tem aqueles bonequinhos, eu até devia ter trazido os meus aqui, mas bonequinho tipo Playmobil ou bonequinho de madeira ou na água, né? A gente coloca, faz um campo de água e coloca os bonequinhos de EVA, de Eva. Que aí eles flutuam e fazem ali o teatro todo. É maravilhoso de se ver. Principalmente na água, eles mexem-se sozinhos, eles fazem ali uma coisa que a gente fica assim, uou! Mas eu digo, não é mágica, é energia. E nós somos energia, tá bem? Aí, pronto. Além de acertar, consertar os sistemas, como eu digo, né? E ver os padrões, ver as coisas, o que que vem de um lado, o que que vem do outro, o que que pode estar te atrapalhando, né? Que é o que trabalha a constelação familiar, tem uma coisa muito bonita, que eu acho muito bonito para entender a constelação e para entender toda a nossa vida, são as ordens do amor, que o Bert chamava. Então, uma delas, não vou dizer que é a primeira, a segunda, a terceira, porque eu acho que não há uma ordem para isso, vamos dizer assim. Então, uma delas é o pertencimento. O que é o pertencimento? É que todos temos direito a pertencer àquele sistema familiar. Sempre que há uma exclusão, sempre que há uma coisa, como é que é? Ou alguém é excluído, sim, geralmente é exclusão, né? Se você não pertence a alguma coisa, é porque você foi excluído de alguma coisa. Então, sempre que há exclusão, há desordem nessa família, de certeza. Um filminho muito sistêmico que a gente sempre puxa, que fala muito dessa exclusão e da desordem e tudo, é aquele filme que chama... Ai, meu Deus, agora fugiu o nome do filme. O Não Falamos do Bruno, não. Ai, como é que chama a porcaria do filme, meu Deus? Da Disney... Ai, agora deu uma branca... Ah, pá, eu vou lembrar. Até o fim do vídeo eu vou lembrar o nome do filme. Da Mirabel e do Bruno, não falamos do Bruno, mas pronto. Quem conhece, quem sabe, é esse. É o da Mirabel e é o Não Falamos do Bruno, porque o Bruno foi excluído, pois a família virou uma bagunça, tá bom? É esse filme é ultra mega sistêmico. Como é que chama a porcaria do filme, meu Deus? Pá, não sei, mas se calhar eu vou me lembrar. Depois a outra ordem é a hierarquia, que é espetacular. A hierarquia, ela fala literalmente da hierarquia, mas é assim, quem chegou primeiro, vamos dizer assim, quem chegou primeiro é mais importante, tá bom? Por exemplo, ou são maiores, mas não de uma maneira má, né? De uma maneira arrogante, de uma maneira, ai, não, eu sou maior, eu sou melhor. Não, é pra gente ter um respeito, vamos dizer assim. Por exemplo, os meus pais são maiores do que eu, não é? Eles chegaram primeiro. Porque a partir do momento que eu olho para os meus pais como, ai, não, eu sou muito maior, eu sou muito melhor do que vocês. Sabe aquela coisa do não, eu não vou repetir e não sei o que, tá. Tem aquela empáfia, aquela coisa de querer crescer e querer ser maior e querer ser melhor do que os pais. Isso causa desordem, tá? Não, o meu pai e a minha mãe são maiores que eu. Tá? Uma coisa linda que eu adorei na constelação, pelo menos da minha parte, é uma coisa que a gente trabalha muito, é as pessoas olharem e verem, como diz, olhar e ver os pais, entendeu? Porque até eu fazer a terapia, eu tava na minha criança. O que é estar na criança? Estar na criança é estar irritada, é estar magoada, sabe? É melindrar por tudo e por nada. Uma pessoa olhar pra mim já ficava toda melindrada, toda irritada. E aquela coisa, como diz aqui em Portugal, todo mundo te paga, todo mundo te deve, ninguém te paga. Eu era muito assim, eu era muito nessa criança, eu tava muito nessa criança. E só sabia olhar os meus pais como, mas eles não fizeram isso, eles não fizeram aquilo, eles eram isso, eles eram aquilo. Entendeu? Isso é muito mal, isso causava-me muita dor e causava-me muito desequilíbrio. Então, a partir do momento que eu olhei, que eu vi os meus pais, muita coisa mudou na minha vida, entendeu? O perdão, o amor, mudou muita coisa, porque eu olhei para eles, olhei como pessoas, olhei o passado deles, olhei a história deles, não é a coisa do ninguém dá o que não recebeu, né?
Tipo, se eles não receberam amor, eles não sabem dar amor. E tudo que fizeram, fizeram da melhor maneira possível no momento com que eles tinham, com a consciência que eles tinham, entendeu? Então, a partir do momento que eu olhei isso, que eu vi isso, muita coisa mudou, muita coisa melhorou na minha vida, tá? E outra coisa espetacular das ordens é o equilíbrio. O equilíbrio é importante em qualquer relação, não só pai e mãe, em qualquer relação que você tenha. Amizade, namoro, casamento, trabalho, qualquer. O que é do equilíbrio? É que cada um tem que dar 50%, tem que estar equilibrado. E se você for reparar, em qualquer relação que você tenha, se não há equilíbrio, se um dá mais do que o outro, aquilo fica, é como se fosse uma balança, né? A balança tem que ficar equilibrada. Ah, esse aqui não dá nada, né? Vamos supor que é um homem. Esse aqui não dá nada. Essa aqui dá tudo, fica assim, fica desequilibrada, entendeu? Então, uma das ordens, o equilíbrio é o principal, ou seja, tem que haver equilíbrio. Dar e receber sem cobrar, entendeu? O ideal de tudo é que fosse um equilíbrio sem cobrança e sem cobrança, vamos dizer assim, do tipo, ah, mas eu fiz isso e você não fez, ah, não sei o que, a situação tá assim, tá assado, porque eu fiz isso, porque você não fez isso. Não, fosse uma coisa assim, sabe aquela coisa combinada, não combinada? Sabe, fica aquela coisa implícita. É um equilíbrio implícito que eu acho que tem que ter em toda relação, seja de amizade, seja pai e mãe, seja patrão e trabalhador, enfim, equilíbrio, ordens, tá? Então, ordens do amor, ordens da constelação, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Para tudo é extremamente importante. Aí você fala, ah, Vanessa, mas a hierarquia, não sei o que e tal. Isso acontece em todo lugar, por exemplo, lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho, na minha seção, eu sou a que chegou por último, entendeu? Todos eles já trabalhavam ali antes de mim. Então, eu sou a mais pequena. Eu nunca tenho que chegar ali e falar assim, ah, eu vou lixar, eu vou ferrar aquela ali, porque eu quero aquele lugar. Entendeu? Se eu fizer isso, a partir do momento que eu fizer isso, desequilibra tudo e estraga tudo. Não, eu cheguei por último, eu tô aqui quietinha, humilde na minha vida, a aprender com vocês, a crescer com vocês. Entendeu? Se chegar outra pessoa depois de mim, eu vou acolher porque ela vai ser menor do que eu. Entendeu? Então, isso é só para vocês entenderem como é que essa ordem funciona, que é muito bom, que é o pertencimento, né? E para tudo, também serve para todas as relações, né? Se você tá, mesmo que seja num casamento e sente que, ah, meu marido não me liga nenhuma, me afasta-me, não me apresenta para os amigos, a família dele não gosta de mim, você vai sentir que não pertence ali, né? E se você entra numa empresa, ninguém te acolhe, ninguém te ensina, ninguém te ajuda, vai sentir que não pertence ali. Se você chegar por último, mas achando que é o bonzão, que é o grandão, não vai haver hierarquia, não é? Depois, se não houver equilíbrio, dá, recebe e dá no mesmo nível, há desequilíbrio, há desajuste, tá bem? Então, é isso que eu adoro na constelação, é que quando você aprende, quando você tem um olhar sistêmico, você consegue olhar para tudo e você consegue melhorar tudo com a tua visão, com o teu olhar sistêmico. É mesmo mágico, é mesmo maravilhoso, tá bom? E aí, agora, como terapeuta, aí você me diz assim, ah, mas tá bom, Vanessa, mas o que resolve? O que adianta? Né? O que a constelação familiar pode resolver? Então, como eu já disse, relacionamentos familiares, né? Conflitos com pais, irmãos, filhos, reconciliação com figuras parentais, né? Reconciliação com pai, com mãe. E outra coisa mágica quando a gente mexe com a energia é, muitas vezes quando você constela, você nem precisa dizer para o teu pai ou para tua mãe que você constelou, mas o todo, o cosmos, o campo, o universo, ou sei lá, parece que vai lá e toca aquela pessoa, entendeu? E depois acontece alguma coisa. Eu já tô farta de ouvir histórias e aconteceu comigo, entendeu? Eu tava chateada e não tava, vamos dizer assim, com meu irmão mais velho. E eu constelei, né? Constelei ali aquela situação. E a seguir a constelação, eu mandei um WhatsApp para ele. Ele me respondeu na boa, a dizer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ou seja, eu achei que tava mal, mas é o que eu falo, o campo é tão mágico que mexe com a energia dele, entendeu? Eu não precisei ligar e pedir desculpas e não sei o quê.
O constelar, o simples, que não é simples, o fato da gente constelar já mexe com a energia de outras pessoas, entendeu? Então, essa parte da reconciliação é muito, muito, muito maravilhoso, porque às vezes você nem precisa falar com a pessoa. Às vezes, eu vou lá, eu tenho um problema com meu pai, eu vou constelar a minha relação com meu pai. Passado um dia ou dois, ou às vezes no mesmo dia, o pai liga, ou o pai vai em casa, ou já muitas, muitas, muitas histórias. É mesmo maravilhoso. E depois é bom pra gente ver, pra gente começar a olhar os padrões que tem na família. Pais controladores, ausência emocional, ou isso que eu expliquei no início das mulheres, né? Tem aquele sistema das mulheres, né? Porque o bisavô morreu e a avó ficou sozinha, e aí ficou ali a lutar e forte, o caraça. Depois vai acontecendo tudo isso. E é o que eu falo, ou você ama, admira e honra e segue nessa vida, ou você quebra esse padrão, tá bom? Os relacionamentos amorosos ajudam, por exemplo, a encontrar a dificuldade de manter ou de encontrar um relacionamento saudável, não é? Porque você pode ter um padrão dentro da tua família que te leve a estragar o teu relacionamento, vamos dizer assim, entendeu? Por exemplo, a traição. Vamos dizer assim, o meu avô traiu a minha avó, meu pai traiu a minha mãe, agora eu venho aqui, o meu marido me trai. É um exemplo que eu lembrei agora, tá bom? E aí, isso pode ser um padrão que também deve ser quebrado, tá bom? Relacionamentos, questões de saúde, muito importante, entendeu? Eu consegui tratar, porque muitas vezes muitas vezes não. O meu primeiro vídeo aqui no canal é sobre isso, né? Sobre o adoecimento e por que a gente fica doente, porque adoecemos. Então, muitas causas de muitas doenças é emocional. É um trauma, é uma coisa que ficou, é uma coisa que você carrega, uma raiva, um ódio que você carrega ali dentro. E a constelação ajuda você a olhar para isso, tá bom? Eu não vou dizer, a constelação cura, é maravilhosa, é espetacular. Não, a constelação ajuda você a trazer para a consciência, você olhar para aquilo ali, tá? E a partir do momento que a gente olha frente a frente o nosso problema, fica muito mais fácil da gente resolver, tá bom? Muito, muito, muito mais fácil. E pode ser coisas que vêm da avó, do avô, do pai, enfim. Padrões que estão na família, que estão nos atrapalhando e a gente não sabe. Outra parte, prosperidade, carreiras, também é muito importante porque pode acontecer de você estar fazendo uma coisa porque os teus pais querem, ou você seguiu a mesma profissão para honrar o teu pai e a tua mãe, mas você não tá feliz, você não tá realizado, né? A falta de perdão, o olhar para os pais bloqueia a tua parte financeira, entendeu? Então, tudo isso daí ajuda, é o que eu digo, ajuda você olhar, a trazer para consciência. Lutos e traumas familiares. Lutos e traumas familiares, para mim foi extremamente importante, porque outra coisa que aconteceu comigo foi a perda da minha mãe e da minha irmã em 2020, tá? Minha mãe faleceu com vários problemas, inclusive o Covid, e a minha irmã faleceu com cancro, tá? E foi uma em outubro e outra em dezembro, foi mesmo uma cacetada, o ano de 2020 foi espetacular. Então, o que aconteceu? Nesse tratamento, passados 2 anos, eu descobri que eu não tinha feito luto, né? Porque eu moro aqui em Portugal, elas estavam no Brasil e morreram, a minha mãe principalmente, que foi naquela altura do Covid, que não podia ter velório, não sei o quê, impossível eu ir. A minha irmã estava doente, eu queria ir lá ter com ela, mas também era muito complicado, porque eu tinha um filho, por causa pronto, de tudo aquilo, né? 2020, pandemia, eu não preciso explicar por quê. Mas durante esse meu tratamento com constelação, eu descobri que eu não tinha feito o luto das duas. Aliás, acho que eu não tinha feito o luto do meu pai, que tinha morrido há 20 anos, entendeu? Eu não tinha feito o luto do meu pai. Então, a constelação, esse tratamento que eu fiz, vamos dizer assim, ajudou-me a fazer o luto, entendeu? E tem gente, mas como assim fazer o luto e não sei o quê? Muito importante fazer o luto. Fazer o luto é chorar, é olhar para aquilo, é sofrer,
às vezes, entendeu? Porque às vezes você perde uma pessoa, morre uma pessoa, e você não sabe, você fica ali um bocado perdido, você não sabe fazer o luto, entendeu? E até soltar, entendeu? Porque a minha irmã mais velha, principalmente, eu falo muito da minha irmã mais velha, porque eu tinha inclusive tinha um desequilíbrio aí, né? Porque eu acho que ela mais ou menos que tomou o papel da minha mãe, e eu via e eu tinha uma relação muito mais próxima com ela do que com a minha mãe. Então, depois que eu comecei a ter o olhar sistêmico, eu vi o quanto que isso era desequilibrado, não é? Então, a minha irmã mais velha custou imenso e eu não conseguia soltá-la, entendeu? Eu não conseguia soltá-la. Quando eu fui fazer a constelação, que tava o meu pai, tava a minha mãe, entrou uma pessoa e foi fazer o papel de minha irmã. Quando eu abracei, ela disse assim: deixa-me ir. Agora eu posso até me emocionar aqui. E essa pessoa que disse deixa-me ir, ela nunca viu a minha irmã, ela não sabia de nada, entendeu? Então foi a energia da minha irmã que me disse isso, deixa-me ir. Porque eu me prendia a ela e prendia ela de alguma maneira, prendia a energia dela de alguma maneira. E depois da constelação, eu consegui soltar. Não que, já não me lembro, não tô nem aí pra morte. Não, eu sinto saudade dela diariamente. Falo com ela, rio com ela todos os dias, mas ela não tá mais fisicamente aqui comigo. Mas de alguma maneira eu consegui soltar, eu consegui fazer o luto tanto do meu pai, quanto da minha mãe, quanto da minha irmã, tá? Então, essa parte de fazer o luto é extremamente importante e é uma coisa que a constelação ajuda imenso, tá bom? Depois, assim, outros benefícios que eu posso citar da constelação familiar, que é o que eu estava a dizer, vou me repetir um bocado, que é o promover a maior compreensão das dinâmicas familiares e sistêmicas, né? Isso é muito importante, por quê? Porque quando você começa a ter o olhar sistêmico, por exemplo, agora eu vou colocar assim, e muitas mulheres casadas. O meu marido Luiz, adora apontar o dedo, né? 1 para frente e 3 para trás, tá? Quando você aponta o dedo, tem 1 apontado para frente e 3 apontados para você. Mas a gente adora apontar o dedo. É porque ele é isso, porque ele é aqui, Mas a partir do momento que a gente começa a ter o olhar sistêmico, você começa a olhar o sistema do teu marido. Principalmente o pai e a mãe, não é? No meu caso, que os dois, que eu ainda tenho sogro e sogra e tenho convívio com o sogro e com a sogra, eu consigo entender muita coisa do meu marido, que antes eu me irritava imenso. Eu consigo entender e consigo relevar, entendeu? Porque eu sei que veio do sistema, eu sei de onde que veio aquilo, entendeu? Ou eu consigo entender e dizer, ele é assim por causa disso, disso e disso, entendeu? Então é muito maravilhoso, tá? Nessa parte da maior compreensão das dinâmicas familiares e sistêmicas é maravilhoso por causa disso. Observem certos comportamentos dos vossos maridos e namorados e comecem a entender por quê. Fala assim, isso vem dali, isso vem dali. É muito maravilhoso e ajuda muito nos casamentos, tá bom? Conselho. Que libera emoções bloqueadas e padrões de comportamento disfuncionais, que era o que eu dizia, que eu estava muito na criança, muito milindrada, muito irritada, porque eu nem tinha noção, o que é minha criança interior, e não sei o que, blá, 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 nada, nada a ver, entendeu? Tava ali naquele padrão e não sabia por quê, e lixava toda a minha relação em tudo, entendeu? E traz mais equilíbrio e mais harmonia para a nossa vida. E facilita o perdão, aceitação e reconexão com pais e os ancestrais. Porque a partir do momento você começa a ter uma gratidão enorme, né? Porque se não fossem os teus ancestrais, você não estaria aqui. E fizeram muitos esforços, fizeram muitas coisas para que você estivesse aqui onde você está e da maneira que você está, tá? Então é muito bom, muito, 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 muito bom a gente ter esse olhar sistêmico, tá bom? E por último, mais ou menos para citar, melhora a capacidade de tomar decisões e seguir em frente. Foi as coisas que eu anotei aqui.
porque fica muito mais fácil a vida depois que a gente começa a ter um olhar sistêmico, tá? E aí é isso, entendeu? Constelação é isso, é essa maravilha. Eu sou consteladora, se alguém quiser, manda aqui um comentário, qualquer coisa, entre em contato comigo, que a gente faz uma constelação e vê e resolve qualquer coisa aí na tua vida, tá bom? E eu acho assim que deu para dar uma explicada boa, e aquelas pessoas que têm um pouco de pé atrás e que, eu não sei direito o que que é isso, não sei o quê. Eu acho que deu mais ou menos para perceber o que que é. E não é nada místico, não é nada do outro mundo, não é macumba, não. É energia, tá? É energia e é o sistema. E é a tua árvore, não tem como negar, né? Veio do teu pai e da tua mãe, você é 50% do teu pai e da tua mãe, a tua mãe é 50% da tua avó e do teu avô, e aí tudo aquilo, coisinho que ela, né? Essa árvore toda, essa coisa toda, pumba, deu você. Aí você vem com um pedacinho de cada um, e aí ou é uma coisa espetacular, ou é uma bagunça do caraças. Tá bom? Aí o que que a constelação faz? Pega nessa bagunça e ordena e equilibra, tá? Então, é só isso que eu tenho pra dizer. A constelação familiar é uma delícia, é uma maravilha, tá? Tô aqui vendendo meu peixe, já disse quem quiser constelar comigo, mas tô também, acho que deixando de alguma maneira clarificar algumas coisas. Mas o que que é constelação? Como é que funciona? É isso, tá? É isso que ela vai fazendo na vida. Eu acho que os casos que eu trouxe aqui da minha vida ajudam a pessoa a perceber como é que isso funciona, tá bom? E aí é isso. Se tiver algum problema, algum padrão, alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, também não me importo. Eu acho que eu nem fiz o momento para tudo nesse vídeo, fiz. Então fazemos agora, momento para tudo. Olha pra aqui assim, pra baixo. Tá subscrito? Tá inscrito? Vê lá. Vê lá. Tá? Então, vê lá se não tá subscrito. Agora que eu já tô a finalizar, vocês já estão até aqui. Quem ficou comigo até aqui, muito, muito, muito obrigada. E se gostou da minha explicação e da minha partilha, deixa lá o teu like, meu amor. E comenta lá qualquer coisa comigo, tá bom? Que eu vou adorar falar com vocês. Mais uma vez aqui, todo o meu entusiasmo, toda a minha alegria, toda a minha gratidão para vocês que me ouvem. E é isso. Quem quiser tiver mais dúvida, me chama, me liga, vai. Tá bom? Adoro vocês, amo vocês. O que eu quero pra mim, eu quero pra vocês. Então, eu quero tudo do bom e do melhor, tá bom? Um grande, grande, grande beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, 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 beijo.